Olá, meu povo, graça e paz do Senhor seja com você, com toda a tua família. Vamos a Números capítulo 35, fala sobre as cidades dos levitas. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel que, da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas em que habitem, e também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas. E terão estas cidades para habitá-las, porém os seus arrabaldes serão para os seus gados, e para a sua fazenda, e para todos os seus animais. E os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, da banda do oriente, medireis 2000 côvados, e da banda do sul 2000 côvados, da banda do ocidente 2000 côvados, e da banda do norte 2000 côvados. E a cidade no meio. Isto terão por arrabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha. E além destas, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabaldes. E as cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito, e do que tiver pouco, tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a sua herança que herdar. 6 cidades de refúgio. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir a alguma alma por erro. Então, se alguém matasse um outro alguém equivocadamente, assim, por engano, né, ou por algum acidente, essa pessoa não seria condenada, mas seria refugiada em cidades chamadas de refúgio. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue. Ou seja, para que a pessoa que matou sem querer não morresse por vingança dos parentes daquela que morreu, né? Então era o objetivo da cidade de refúgio. Como disse aqui o versículo 12, essa cidade vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra até que esteja perante a congregação no juízo. E das cidades que derdes haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades dareis daquém do Jordão, e 3 dessas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro e para o que hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir alguma pessoa por erro. Porém, se a ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Veja a pena de morte, né, instituída por Deus no meio do povo de Israel. Só não morria o homicida que matasse alguém por erro, até que estivesse
perante a congregação no juízo, ou seja, no julgamento. Porém, se ferir com ferro e a pessoa morrer, certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com pedra a mão de que possa morrer e ela morrer, homicida certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com instrumento de madeira que tiver na mão de que possa morrer e ela morrer, homicida certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também a empurrar com ódio ou com intento lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade a ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá o feridor. Homicida o vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Veja como nós estamos distantes, da vontade de Deus. Hoje, o homicida no Brasil mata e praticamente não tem a pena que seja vingativa, compensadora, que venha dar um certo alívio à família daquela pessoa que morreu. Porque a lei penal brasileira é uma lei muito branda, a pessoa vai cumprir ali alguns anos na cadeia, dependendo do que o juiz determinar como sentença, e a família logo, logo está vendo o homicida do seu parente solto, zombando da cara deles, Mas Deus não agia assim e determinou que em Israel o homicida fosse vingado pelo vingador do sangue daquela pessoa que morreu. Porém, se a empurrar de improviso, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem desígnio, ou sobre ela fizer cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer e ela morrer, e ele não era seu inimigo, nem procurava o seu mal, então a congregação julgará entre o feridor e o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido. E ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade do seu refúgio, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E estas coisas vos serão por estatuto de direito, e vossas gerações em todas as vossas habitações. Todo aquele que ferir alguma pessoa, conforme o dito das testemunhas, matarão o homicida, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. Então era preciso que houvesse pelo menos 2 testemunhas do crime. E não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte, antes certamente morrerá. Também não tomareis expiação por aquele que se acolher à cidade do seu refúgio, para tornar a habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estais,
porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Glória a Deus por sua palavra, né? Muito elucidativa e muito justa. Deus abençoe você e toda a tua família.